Sejam bem-vindos ao Dialoga Brasil, primeiro Dialoga Brasil, esse novo produto aqui do jornal DR1. Hoje a gente inicia com o pé direito, um assunto muito sério, um assunto importante, principalmente para o Rio de Janeiro. O deputado Marcelo Dino é o nosso convidado e a gente vai tratar sobre segurança pública. Deputado, bem-vindo, obrigado por aceitar o convite do jornal DR1, o convite do Dialoga Brasil, para a gente ter essa conversa, ter esse bate-papo sobre esse tema tão importante, tão sensível e tão presente na vida do cidadão fluminense. Bem-vindo e obrigado. Arthur, que eu agradeço a você, o DR1, Dialoga Brasil, essa oportunidade. Nós estamos falando do maior problema, não somente do estado do Rio de Janeiro, mas do Brasil, como eu já falei isso em Brasília, em algumas reuniões que estive lá representando então, o nosso estado, que quando se fala de segurança, a gente fala de segurança no contexto geral. É bem isso, né? Antes da gente seguir com esse bate-papo, falar um pouquinho aqui sobre o perfil do deputado, se me permite, né? Ele que é nascido em São João de Meriti, morador de Duque de Caxias há mais de 3 décadas, então é uma cria da Baixada Fluminense. Pai do Wendel e da Milena, foi ambulante, taxista, caminhoneiro, integrou os quadros da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro até ser vereador e agora deputado estadual pelo 2º mandato. Sobre toda essa trajetória, deputado, queria começar falando um pouquinho do senhor antes da gente partir particularmente para o tema. Toda essa trajetória, toda essa experiência, principalmente essa carga dentro da PM, que traz o que o senhor carrega para essa vida agora de parlamentar. Na realidade, você vê que é uma experiência muito vasta, né? De camelô, taxista, caminhoneiro, policial, vereador e deputado. Isso fala muito alto, né? Na realidade, traz uma experiência nada melhor do que você conhecer, ser do chão da fábrica, e chegar até aqui e lembrar hoje, como deputado, o que você pode fazer e melhorar a vida das pessoas, principalmente aquelas menos favorecidas, com poder aquisitivo pequeno, grau de escolaridade. Então, hoje, eu trago para a política toda a minha experiência de vida, que me ajuda muita coisa. Pode ter certeza que isso aí é uma coisa que dá pra gente falar, a gente fala a língua do povo, do povão, nós conhecemos, eu conheço, né? E é o meu jeito. Até hoje, como deputado, é ali, chão da fábrica, lutando pela população, principalmente as mais carentes, que eu tenho um olhar muito especial com relação a isso. E justamente essa população mais carente costuma ser a maior vítima, né? A gente passou recentemente aí pela mega operação que o governo do estado organizou, combateu o crime organizado. Muitos, não digo das pessoas que estavam ali naquele confronto, mas os moradores, os cidadãos de bem, os trabalhadores que tiveram o seu dia interrompido, a sua calma de trabalho, a volta para casa. A gente viu diversas pessoas caminhando longos trajetos por conta desse problema crônico da violência. O que o senhor pode dizer para essa pessoa, para esse eleitor do senhor que teve problema em voltar para casa, mora longe do trabalho, transporte público? Como é que mantém a confiança desse trabalhador de seguir no caminho certo, de manter a cabeça erguida, de pensar no amanhã, pensar num futuro? Acho que você foi cirúrgico na sua pergunta. Quando você fala assim, o que você pode falar? Eu posso falar que o nome disso chama-se política. É política. Eu costumo dizer que você tem a política, acima da política você só tem Deus, e abaixo da política você tem tudo. Você tem a questão da segurança, da educação, da saúde, da infraestrutura, da possibilidade do trabalhador, daquele menos favorecido, poder ascender na vida. Então hoje eu falo para as pessoas que as pessoas têm que se preocupar com essa questão da política. Eu até entendo quando as pessoas ficam revoltadas com a política, mas a política é um instrumento de mudança. Então é importante que as pessoas pesquisem quem são os políticos, em quem você vai votar, qual é a vida pregressa desse político, e a partir daí você começar. Hoje você tem internet, todo mundo hoje praticamente tem internet. Então você consegue ter um telefone, você consegue pesquisar, você consegue ver. Então isso é muito importante, porque o que eu costumo falar de forma bem simples para as pessoas. Quando você vai comprar, né, um pão numa padaria, você não compra só simplesmente pela amizade, mas pela qualidade do pão. Quando você vai buscar uma manicure, você não busca só pela amizade, você vai buscar pela qualificação, pelo que aquele profissional, aquela profissional vai realmente te servir. Então é dessa forma hoje que eu começo a falar para as pessoas: pesquisem quem é o seu candidato, pesquisem as pessoas, olhe quem são os deputados, governador, presidente, quem seja. Então as pessoas hoje não se preocupam. Eu costumo sempre dizer, Arthur, a pergunta que eu faço sempre para as pessoas: o que você faria por quem você mais ama?
Sabe qual é a resposta que as pessoas me falam sempre? Da minha vida. E às vezes, como está ali no artigo 1º da Constituição Federal, todo o poder emana do povo, mas o povo não sabe utilizar esse instrumento, né? Às vezes sai murmurando e reclamando porque tem que ser no domingo. Mas depois não adianta reclamar quando você deixa com que alguém escolha por você ou as pessoas se vendam. E aí você paga um preço alto. Porque tudo que está acontecendo aí é política. Isso é a grande verdade. E são 4 anos de consequências dessa venda, dessa omissão. Exatamente. Então, assim, eu entendo as pessoas, quando as pessoas falam tão revoltadas, mas essa revolta tem que ser um combustível. É como você tentar. Você vai tentar. Às vezes eu brinco até com as pessoas, se você tiver o teu filho aqui tem um lago cheio de jacaré, do outro lado está você. A tua chance de passar aqui é 1%, mas a chance do seu filho sobreviver se você mergulhar nesse lago. Você mergulha ou não? As pessoas mergulham, e aí na hora realmente de escolher quem vai estar à frente, regendo a vida dessa pessoa e de toda a sua família, a pessoa não procura realmente pesquisar e olhar quem são os políticos. E eu sou um político fichaninho, para você nem falar. É muito gostoso quando eu saio às ruas, né, como tenho andado muito, fazendo fiscalizações, e aí eu vou conversar com as pessoas falam, não, já pesquisei isso de você. Então é a tranquilidade que eu tenho. Aqui eu policial, vereador por 8 anos, policial por 8 anos, vou fazer 8 anos daqui a pouco, se Deus quiser, renovando o contrato, para estar lutando pela população mais 8 anos, e nunca respondi em processo. A gente pode dizer que é uma exceção à regra, infelizmente isso, né? Porque tá um pouco raro a gente ter esse tipo de perfil, o que é muito bom, que a gente tenha pelo menos um, né? Porque a gente sabe que pelo menos um justo já salva uma cidade, biblicamente falando. Mas com esse perfil, deputado, se olhar para casa, que o senhor atualmente legisla lá, representando o povo fluminense, e perceber que alguns pares têm um caminho um pouco diferente, dá certa angústia, a veia de policial ainda fala alto. Como é que é esse lado um pouquinho mais sanguíneo, esse lado um pouquinho mais passional da vida parlamentar? Na realidade é o seguinte, a gente tem vários parlamentares, né, onde você tem o pessoal da esquerda, da direita, o que gosta de falar de segurança pública, outro que gosta de falar de saúde, outros de educação. Então eu procuro sempre respeitar aquilo que eu falo. Eu tenho os meus pensamentos, né, naturalmente, que vai exatamente na direção dos meus eleitores, aqueles que gostam. Eu sou de direita, conservador, mas eu sei dialogar, absurdo sempre na tribuna, coloco minha posição, a posição daquelas pessoas que realmente acreditam. A gente tem como norte a Bíblia, então eu sigo esse norte. E aí tem os outros que vão para o outro lado, a gente respeita, né? Eu respeito. Aquilo que eu falo, quando eu subo na tribuna ali não tem história. Eu vou defender aquilo que eu acredito, meus preceitos morais e éticos, eu vou nessa direção e eu não abro mão disso. E aí a gente faz, mas assim, é o que eu falo, desceu dali, a gente tem que respeitar o ser humano, a pessoa. Acho que o respeito à pessoa é importante. Eu gosto de ser respeitado. Pelo que eu falo, primeiro eu respeito a pessoa para que eu possa pedir respeito a ela. Agora, aquilo que eu falo, quando eu subo na tribuna, eu vou defender, aí não tem história. Uma vez eu me lembro até um deputado falou assim, pô, você já... Eu falei, não, tá tudo gravado, meu amigo. Se você quiser representar contra mim, é um direito seu. Mas o que falar para você é mentira. Ele perguntou, não, desculpa aí, realmente. Então a gente sempre procura respeitar, mas sempre muito firme nas minhas colocações, não abro mão. Eu até falo, hoje eu sou de direito, mas fui eleito no meu primeiro mandato como vereador no PV. E eu tirei do Plano Municipal de Educação e Ideologia de Gênero. Uma coisa que eu não gosto nem de... Eu nem rebato, nem discuto muito isso aqui, eu não sou contra. Mas eu respeito o outro que vai fazer a colocação dele, vai defender. E eu vou lá contrapor e vou defender aquilo que eu acredito. O senhor falou do perfil político. Bom a gente lembrar aqui dos mandatos. Só de deputado estadual em 2018 foi eleito com 25.497 votos e aumentou essa quantidade de votos, né? Foram mais de 7 mil votos a mais em 2022, quando pela União Brasil foram 32.924 eleitores a favor do senhor. E aí, entrando na segurança pública, deputado, eu queria, na visão do senhor hoje, tentar entender qual é a maior dificuldade, qual é o maior calcanhar de Aquiles que o governo, tanto executivo quanto legislativo, tem para trabalhar essa matéria. Vamos lá, o maior problema que nós temos são as leis. São leis que não são muito brandas. Você vai ver aí os policiais, uma das maiores reclamações da segurança pública dos policiais
do secretário, seja do governador, é a quantidade de vezes que as pessoas são presas. 1, 2, 3, 4, 5, 60, 100. E aí fica uma coisa enxugando gelo. Então, acho que a maior dificuldade hoje que nós enfrentamos é a questão das leis que nós temos. O Código Penal de 1940 e o Código de Processo Penal de 1941. Então, automaticamente, não tem uma adequação. São uma ou outra lei, e aí vai tentando se adequar, fazendo aquele remendo, fica pior do que o sonho. Realidades completamente diferentes da atual, né? 1940, 1941, Não, 2025, esquece. um outro país, né? Bom, na 1940 tinha telefone, nós temos assim. Eu me lembro que eu tenho 55 anos, né, quando eu me casei, eu tinha 27 anos, vendia-se um telefone de casa, né, celular, não. Sim. Deu para fazer uma festa para quase 1000 pessoas, só vendendo um telefone. Então, na realidade, são realidades diferentes que nós vivemos hoje, né? A gente estava agora debatendo, junto com a minha equipe lá, falando da questão do tráfico e do terrorismo. São duas coisas antagônicas. Quando você fala em tráfico, você entende o quê? Drogas. Mas hoje não é só tráfico. Hoje é território, hoje é domínio na vida das pessoas, hoje são leis próprias deles, né? Que eles são, na realidade, hoje o traficante, ele é presidente, ele é governador, ele é legislador, ele é juiz, ainda sentencia a morte, coisa que nós só temos em tempo de guerra. E executor também. Executor, eles fazem tudo. Essa é a grande realidade. Hoje, eu tenho um orgulho de falar que eu sou o deputado hoje mais ativo nessa questão da segurança pública. Hoje, assim, com respeito aos meus pares, mas eu desafio um deputado a mostrar o que eu faço. Porque eu sou um político, eu gosto, conforme eu falei, eu sou do chão da fábrica. Então eu gosto de ver, eu gosto de ir no local. Não adianta, porque as pessoas podem... Eu costumo dizer o seguinte, você tem um acidente, você tem o veículo A e o veículo B. Aí cada um tem entendimento que um é o culpado. Mas às vezes vem um terceiro e fala assim, não, foi o pedestre, que foi atravessar e induziu o veículo, no caso, que estava dirigindo lá, do A fechar o B, e aí bota a culpa lá. Então, eu gosto de ir no local. Então, eu sou muito chato com relação a isso, minha equipe sabe como eu sou, as pessoas sabem, então eu sou aquele cara que fala assim, não, meu irmão, manda aí o GAT e nós vamos entrar e vamos ver como é que está a situação. Então, é um dos problemas que eu tenho enfrentado muito hoje, porque assim, eu bato de frente do sistema. Sim, sim. E a resposta do povo a esse trabalho? Olha, eu vou te falar uma coisa, Arthur. Assim, eu me surpreendo a cada dia que eu vou às ruas. Como é o anseio da população hoje? Segurança pública. Porque para você ter educação, você precisa se deslocar. Para você ter saúde, você precisa se deslocar. Para você ter o entretenimento, você precisa se deslocar. Para você ir para o seu trabalho, ganhar o seu ganha-pão, você precisa se deslocar. E para se deslocar, você precisa de segurança. E hoje o maior problema que nós enfrentamos é a segurança pública. Então, quando eu saio às ruas, as pessoas falam assim, pô, você é maluco, hein? Mas eu não sou maluco. Né? Eu sou um cara eu sou brasileiro, eu sou um homem que tem muita fé. E o que eu falo sempre, se a missão foi dada por Deus, ela será executada, independente do que for. Porque o que eu falo sempre, o inimigo só toca se Deus permitir. Então, se eu estou de coração, se eu estou com vontade e tenho fé e sei o que eu estou fazendo, e o que eu estou fazendo é uma coisa legal, é aquilo que agrada ao Senhor, então eu vou fazer. Então eu não tenho esse negócio. Vagabundo não me para, eu vou para dentro mesmo. Quem sofre muito é a família, isso é um problema que eu tenho muito grande, né? A minha mãe, por exemplo, agora ela está começando a acostumar um pouquinho, mas no início foi muito difícil, né? Meus filhos, vira e mexe, ligam, mataram o Marcelo. Aí começa a ligar, como houve, não sei se você viu, deram tiro em cima tanto de mim quanto do GAT. E aí, pra mim aquilo era normal. Subi um morro, desembarquei, subi com os policiais, fomos até lá em cima. Tanto é que na minha rede social tá lá, tô aqui no morro, eles correram mesmo, porque eles correm, são frouxos. Você viu lá, basta ver essa mega operação, como é que eles fizeram. Eles são covardes, na realidade, mas são frouxos. Então, na realidade, eu consegui subir e aquilo, pra mim, passou. Só que aquilo começou começaram a replicar, começou na rede dos policiais. E foi tomando uma proporção. Daqui a pouco aquilo bateu no ouvido de toda a minha família. Não, que deram tiro no Marcelo, deram tiro, mas outro dia já chegou que eu tinha morrido, outro chegou que é o famoso telefone sem fio. E assim, então a família sofre muito. Mas assim, eu falo sempre, uma vez eu falei, o que nós vamos deixar para os nossos netos? Eu não tenho neto ainda não, mas o que eu vou deixar para ele? Então, como policial, sempre fui um policial que eu nunca aceitei dinheiro de tráfico.
Nunca gostei de ter dinheiro de trabalhador. Na minha folga eu ganhava dinheiro, eu pegava meu caminhãozinho e ia trabalhar, mas eu nunca aceitei isso. E hoje na política é a mesma coisa. Hoje, por exemplo, o que você pode deixar o quê para o seu filho? Ah, eu vou deixar uma casa. Eu te levo agora, no centro de rede social, você vai ver quantas pessoas perderam casa. Vou deixar um comércio. Quantas pessoas perderam o comércio? Em diversos locais. Não, isso todo esquece. Eu sempre falei, Arthur, olha só, gente, nós estamos falando das comunidades, mas brevemente nós vamos estar falando de locais como a Barra, como o Recreio. E hoje é uma realidade. Hoje é uma realidade. Você vai ver aí, ó, como por exemplo os médicos foram confundidos. Aí, voltando a falar até ali, foi um comando do DOCA, né, que é conhecido como Urso, do Comando Vermelho. Ele deu o aval para poder matar, como os caras pegaram e foi tudo um engano, ele mesmo mandou matar os caras. Quer dizer, não é mais droga, agora é território. Então, território, terror, leva a terrorismo. Sem dúvidas. E um desses grandes problemas também é sempre o armamento que o crime organizado utiliza, né? E aí eu até deixei separado, para mim, um dos projetos de lei que mais me chamou a atenção, a autoria do senhor, é da apreensão, né? Dispõe sobre premiação para essas apreensões de armas. Além disso, na visão do senhor como policial, como parlamentar, como cidadão, como frear esse armamento que o tráfico, que o crime organizado tem aí e faz o que fez com os policiais, o senhor citou terrorismo, mas drones atirando bombas, né? Realmente deixou de ser uma questão apenas de entorpecentes, de produtos ilícitos e se torna uma questão de uma lei do submundo, de uma questão mais territorial. Vamos lá. Primeiro, a gratificação. Qualquer profissional gosta de ser reconhecido. Qualquer profissional, ele se sente com pertencimento do momento em que as pessoas valorizam. E hoje nós sabemos que vivemos num mundo acelerado, que todo mundo, os gastos cada vez mais são maiores. Então você gratificar o policial é uma forma de você reconhecer o trabalho dele. Porque aquilo que eu estava falando, eu sou um dos maiores defensores da polícia. Eu estava falando, por que não? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Nós brigamos muito para que, na minha época, o policial não você trabalhava extra, tirava um extra e não recebia R$1. Hoje você recebe. E aí eu sempre penso e trabalho com a minha equipe uma coisa chamada meritocracia. Eu não abro mão disso. É meritocracia. Não gosto de puxar saco, odeio isso. Então não sou também, pode ver que não me vê atrás de político nenhum. Eu sou um cara que eu trabalho e a minha equipe sabe como eu sou. Eu, quando eu vejo a pessoa desenvolvendo um bom trabalho, eu sou o primeiro a chamar e falar, pô, cara, obrigado, eu quero reconhecer de alguma forma, contribuindo, te dando um aumento. Então, quando nós fizemos esse projeto, é exatamente para isso, para valorizar o policial, para ele se sentir valorizado. Às vezes as pessoas falam assim, para incentivar a matar, não, como teve a gratificação faroeste. Não é isso. Agora, neutralizar, se eu pegar aqui, te algemar, te deixar aqui, te neutralizar de alguma forma, né, como te algemando, eu te algemei e te neutralizei. Agora, neutralizar também significa também matar. E aí você vai escolher o que você quer. Tanto é que nessa mega operação teve uns que se entregaram. Os que não quiseram se entregar na mata, que se tudo. Ali foi tudo, mostrou tudo. Você viu os policiais tomando tiro, né, sofrendo emboscada. É uma realidade. Aí que é o quê? Buquê de rosas? Quando a comentarista estudiosa, que ao invés de quando o vagabundo pode levantar um fuzil, é só tu jogar uma pedra e você neutraliza ele. Ela é louca. Eu queria botar ela um dia dentro do caveirão, não é caveirão não, eu queria botar ela dentro de uma viatura, que hoje são semi-blindados, uma luta que eu travei. Eu botar ela dentro de uma viatura para ela ver a realidade. Quando a bala começar a comer, que às vezes, como já aconteceu comigo, que atrás de um poste, e falar assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Meus filhos, será que eu vou voltar? Será que eu vou conseguir sair? E a bala comendo e vocês sem saber. Então, quer dizer, é uma coisa de valorização do profissional. Aí falar de valorização, e responder a sua pergunta daqui a pouco, nós conseguimos, através do nosso mandato passado, a valorização do policial. Pra você ter ideia, hoje um primeiro sargento da polícia militar ou do bombeiro ganha mais do que um capitão das Forças Armadas, de qualquer uma delas. Isso é valorização. Nós vivemos aqui uma guerra urbana.
Uma defensora falou que isso aqui não é guerra. É o quê? Se aquilo que ela viu não é guerra, eu quero entender o que é guerra. É uma guerra. Então nós conseguimos valorizar, tirar do segundo pior salário do Brasil para o terceiro melhor, manter a LE, manter treino. Isso é valorização do profissional. Quando você tem um servidor satisfeito na ponta, você tem alguém pronto a te servir melhor. Todo segmento tem bons e ruins, seja médico, policial, professor. Então, mas quando você valoriza esses bons, eu acho que isso é sensacional. Agora, a forma que você falou de retirar, na realidade, as armas. Essa, na realidade, é uma função do governo federal, não é do governo estadual. Nós não fabricamos armas aqui. Se você for olhar, a maioria das armas foram apreendidas de outros países. E essa é a função da Polícia Federal, da PRE, da Polícia Rodoviária Federal, vamos dizer assim, é obrigação da União fazer isso, do governo federal fazer isso. Mas recai sobre quem? Polícia Militar, Polícia Civil, e assim vai. Então, na realidade, hoje, o que nós precisamos na realidade, era o governo federal fazer o papel dele. Se hoje você tirar... Eu até falei esses dias, você viu no Espírito Santo, quando a Polícia Militar fez greve? Sim. Cara, virou uma loucura. Era caça às buchas. Era um matando o outro, era saqueando, era fazendo... Isso estou falando do Espírito Santo, agora imagina no Rio de Janeiro, que é outro estado. Um estado que está longe na questão da violência. Então você vê, o governo federal não faz o papel dele, não faz. Recai sobre a Polícia Militar. E aí eles vêm para cá dizendo o seguinte, que nem eles estão querendo fazer agora. Não, tem que centrar força no governo federal. Tá louco, é loucura. Loucura. Eu tenho defendido constantemente, quem tem que legislar a questão penal e processal penal somos nós, deputados estaduais. Se der autonomia hoje para a Polícia Militar, Polícia Civil, rapaz, resolve tudo. Só quem está aqui entende isso. Eu não tenho dúvida. Eu estou falando para você. Tanto é que você deve ter ouvido falar muitas das vezes. Não consegue, a polícia não entra no complexo só se tivesse Forças Armadas. Entrou ou não entrou? Entra em qualquer lugar. Agora o problema todo é que hoje é câmera, que até foi bom, até ajudou ali em muitas coisas. Eu ia tocar justamente nesse ponto, já que o senhor já começou, porque essa câmera corporal, ela serviu para desmistificar essa história de que a polícia vai lá e executa, de que a polícia não cumpre as prerrogativas de lei, como vimos. Quem resolveu se render e sair e não ir para o confronto, foi retirado. Alguns da audiência de custódia até foram soltos, né? Já. E aí a gente volta àquele problema. Essa audiência de custódia é uma vergonha. O senhor já havia falado. Você vê o ministro... 40% sai na audiência de custódia. 40%. Aí você vai ver, esse cara já roubou, matou, fez, aconteceu. Hoje, por exemplo, você pega um cara, o cara tá com 762, uma arma de guerra. Se o policial vai jogar, ele sai na audiência de custódia. Pelo amor de Deus, nós estamos falando de uma arma de guerra de 762. 762. Eu sou policial. Eu hoje só posso usar até uma 9,40, 45. Eu não tenho condição, 9,40. 45, vou falar nem 380, já não cabe mais. Né? Então, na realidade, nós podemos... Então, hoje o cara usa uma arma de guerra. Eu tenho relatos de coronéis, de colegas, prendeu o cara com 762. Uma semana depois, pegou o cara de novo com 762. Sabe qual foi o entendimento? Não houve troca de tiro, o cara não é ameaça. Como não é ameaça, amigo? Como não é uma ameaça? Hoje os caras são treinados. Você vê que eles têm pessoas que, infelizmente, às vezes estão do nosso lado, vão para o outro lado para treiná-los. São bandidos disfarçados. Essa é a grande realidade. Isso não é policial, são bandidos. Que a polícia tem que, com o maior rigor possível, tem que ter uma pena altíssima para esse tipo de cara. Porque não dá. O cara que entra, ele tem que saber. Porque, meu irmão, se não houver coerção, continua isso aí. E aí você vê, o cara tá com 762, joga. Você vê, ó, nós estamos chegando já a quase 700 fuzis. Não faz nem cócega. Eu vi ontem que eu fui assistir o Fantástico, eu não tive nem tempo. Fiz questão de assistir para entender o que eles estavam passando. Eu não gosto nem de assistir a Globo não, mas eu gosto de ver, porque eu tenho que ver para eu poder falar. Sim. E aí fiquei até 11 e pouca, passei lá para poder ver. E eu estava vendo, né? Tem lugares aí que eles já estão, em Minas agora fabricavam. Tinha capacidade de fabricar 3.500 fuzis por ano. Aí você vê,
Aí você vê, o cara ostenta, o cara pega aqui a rede social. Ah, irmão, vamos lá, o governo federal tem condições de fazer isso. De pegar, peraí, vamos pegar esse cara aqui? Opa, aqui, vamos levantar a vida desse cara. Como é que ele conseguiu isso aqui? Pega o imposto de renda dele. E assim vai, amigo. Agora, infelizmente, parece que não existe interesse com relação a isso. Tanto é que hoje o governo federal não quer colocar os caras como terrorista, pô. Eles são terroristas. Mas não quer. Agora, por que não quer? Isso é política. Agora, graças a Deus, a população acordou. Na minha rede social, é lógico que meu eleitor tem esse outro lado que gosta do meu perfil. Mas foi 97% das populações na minha rede social. 97%, você vê que nem tive 100%. 97% foi a favor das megas operações e querem que continue. E a população está esperando assim, quando vai ser a próxima? Quando vai ser a próxima? Acho que essa resposta da população diz muito, né? Houve entrevistas, como o senhor falou que acompanhou, eu também acompanhei as matérias, as entrevistas que envolviam isso. E em muitas, né, ex-policiais, comentaristas falavam, a gente recebeu mensagem de morador, ufa, que bom. Eu acabei com um baile lá na Mangueirinha, em Duque de Caxias. Eu recebi várias ligações de obrigado, deputado. Acabou com um baile que era um inferno quando isso aqui acabava. Estão retirando as barricadas, os ônibus voltaram a rodar. Muito obrigado, deputado. O cidadão de bem que mora ali, ele não quer aquilo, não. Ele quer o direito de ir e vir. Porque se, por exemplo, se um parente seu passar mal, você não sai em linha reta numa comunidade. Você tem que ir pelo caminho que eles traçam. Aquilo que eu falei, eu vou nas comunidades para retirar a barricada, eu gosto. Meu irmão, as pessoas olham para mim assim, sabe aquele olhar assim que não pode falar nada, mas olha para você e fala assim, muito obrigado. Obrigado pelo que você está fazendo. Eu tive agora, esses dias aí, uma reunião, uma senhora falou, você é o nosso anjo. Por quê? Porque eu peguei o meu telefone, tá aqui, registrado, o que quiser ter. E mandei. Quando o vagabundo me ligar, falei, aqui não tem história não, aqui não tem arrego não. Aqui tem bala. Se você quiser, bala. Me conhece um pouco para você ver. Né, em termos de quem está lá dentro da política, de quem já foi policial, ainda é, né? Quem foi policial continua policial. Eu sou deputado, eu sou policial. Então, está deputado estadual aí pela segunda vez. Como o senhor enxerga essa ação do judiciário? Na realidade, foi uma ação em 2019, quando nós tínhamos a Covid, né? Que o meu mandato passado foi muito pautado na questão da saúde. Fui deputado, acho que o único político que teve coragem de fiscalizar como as pessoas estavam sendo tratadas dentro dos CTIs foi eu. Infelizmente, tive essa doença terrível. Tratei no hospital público, tenho um plano de saúde, mas fiz questão de tratar para entender mais ou menos como as pessoas estavam sendo tratadas. E nesse mandato, foquei na questão da segurança pública que explodiu. Então, na realidade, em 2019, a pedido do Molon, pelo PSB, ele pediu que o Supremo, né, colocasse em prática a DPF 635, que é a DPF das favelas, que é onde restringia muito, deixar bem claro, não é que proibia, mas restringia muito a polícia. Tinha que informar as escolas, aos PSFs, automaticamente vazava. Você vê que teve operações como a de 2010, que com 2 horas eles foram lá e pronto, dominaram tudo. Tanto é que assim que eles tomaram, em 2 horas não teve uma morte. Posteriormente, aí aconteceu alguns fatos e aí tiveram algumas mortes. Então, na realidade, a DPF, quando criou essa dificuldade, para você ter ideia, só para você ter ideia, o CV diminuiu em 60% as incursões nas comunidades. E por essa questão, perdoe-me, de deixar vazar as informações, estruturou, fez com que os traficantes, né, o tráfico fosse se estruturando cada vez mais. E você vê o poderio econômico que eles conseguiram fazer, seja questão financeira ou até mesmo de armamento. Porque quando você sabe de uma operação, todo mundo some, todo mundo guarda. Aqueles que já têm uma prisão preventiva, que são os grandes procurados, vão para os seus lugares lá muito bem escondidos, e os outros ficam transitando normalmente. Não, pode sarquear aqui, pode pintar meu CPF. Isso aconteceu comigo. Não quer meu CPF? Bom, pode puxar à vontade, não tem nada.
Essa é a realidade. E aí consegue transitar normalmente. E isso fez com que o Comando Vermelho aumentasse o seu território em 25%. Então, isso fez com que o nosso estado hoje ficasse do jeito que está. E o pior de tudo, virou uma ilha onde os grandes traficantes, cada um tem o seu reduto, os cabeças, vamos dizer assim, como Caxias. Caxias tem lá o Bochecha. O Bochecha não fica mais no Corte 8. O Flamengo, ele fica onde? Lá no QG do CV. O Flamengo, TCP, fica onde? Fica na Cidade Alta. Então, na realidade, ele criou. E fora isso, virou o quê? Um local, resort, né, que nem eles têm, para os traficantes de outros estados. E é onde o Comando Vermelho começou a se expandir de uma tal forma que ele está hoje em 24 estados e no Distrito Federal. Só em 2 estados, pelo menos, a informação que eu tenho, que ele não conseguiu entrar, acredito que o PCC não deixou. Essa é a grande realidade, travou. Então, mas isso criou, na realidade, uma farra para os vagabundos. E hoje nós vimos aí a Globo tendo que mostrar, não tinha como contar fatos no argumento, vídeo aquilo ali vende da notícia, teve que mostrar a verdade. Você viu que quantas vezes o policial matou um pobre coitado? Quantas vezes ele matou um trabalhador? Mas na realidade ele era trabalhador? Era? As câmeras pegaram, graças a Deus a tecnologia ajudou, pegou os caras todos camuflados. O segundo escalão. Agora você imagina o primeiro, como é que era. Então o segundo escalão, pelo menos foi dito lá pela polícia, que tem toda a investigação. E aí eles pegaram e foram vendo todos eles. E aí troca de tiro, aquela coisa. E eles deram mole, no nosso linguajar, né? Foram tirar toda a roupa camuflada ali. Né? Então essa é a realidade. Eu já tive um momento, pra você ter ideia, com os meus policiais hoje como deputado, a gente vê o cara ali e o cara, pô, tira. Eu falei, não posso. Eu dou um tiro. Aí eu pego o cara, mesmo o cara, pum, pá, pego ele. Tô entre 2 favelas, a bala vai comer. Eu vou ter que sair dali, que eu não vou poder ficar, você não tem que sustentar. Tirou a pistola, ele virou o quê? Um trabalhador. Um pobre coitado. Essa é a realidade hoje. E aí veio exatamente mostrar a verdade. Aquilo que a esquerda defende é uma vergonha. Uma vergonha defender esses caras. Nós temos que defender, sim, esses 4 heróis. Esse sim. Que nós, não é o que eu gostaria, mas dói, mas nós vamos dar uma medalha pós-morte, nós vamos dar uma medalha, hoje eu conversei com o presidente Rodrigo Barcelar, nós vamos dar medalha para os outros policiais que foram feridos, você vê o delegado que está lá, nós demos entrada num projeto para instituir o dia 28 de outubro como o Dia Estadual do Combate ao Narcoterrorismo, que é o que nós temos que falar, narcoterrorismo e regional, da região, urbano, melhor dizendo, narcoterrorismo urbano, que é o que nós vemos hoje, que é regional, a região. Então, é uma das coisas que nós estamos fazendo, e fora isso também nós vamos pedir fiz uma indicação para criar um memorial desses heróis. Porque se tem da Marielle, irmão, por que não vai ter desses guerreiros que saíram das suas casas, né? Esse aí que 40 dias. Fiz questão de ler o Sargento Weber, do BOP, a conversa da esposa, falando, amor, tá tudo bem, pô, amor, não sei o quê. Aí, amor, dá notícia de vida, e depois liga, tava morto. Então, assim, irmão, é a hora da gente valorizar esses heróis, entender a sociedade, trazer para si essa responsabilidade dessa questão da segurança pública. Eu sei que é um dever do Estado, mas respeito muito a Constituição. O Blade ali vai ficar aborrecido que eu vou falar. Eu sei que é dever, é uma obrigação nossa hoje, que nós trazemos. E eu falo para as pessoas com maior tranquilidade, pense o que você vai deixar para quem você tanto ama. Pense o que vai deixar para o seu filho, para o seu neto. E o problema todo é o silêncio dos bons, Arthur. O silêncio dos bons. Você vê que a esquerda, eles são pouquinhos. Você vê quantos, se fosse hoje fazer um movimento em prol do Rio de Janeiro, quantas pessoas estariam? Essa é a grande realidade. Você vê, pegaram moto, foram com motos para a rua, fizeram manifestação, pobre coitados. Pobre coitados? Eu gostei muito da colocação daquela mãe. Meu filho não é vítima da sociedade. Ele é vítima da escolha que ele fez.
Essa é uma verdadeira mãe. Uma raridade das que a gente viu falando. É difícil, eu sou pai. É difícil. É difícil para uma mãe falar isso, para um pai falar isso. Mas essa mãe falou a verdade. Nenhuma mãe merece passar por que essas mães passaram. Eu já falei diversas vezes, atrás de um bandido tem uma mãe, uma filha, tem um pai. Isso dói. Dói no familiar. Mas é a escolha que ele faz. Esses dias eu tive um debate muito forte com uma deputada. Ela falou que eu sou sanguinário. Eu falei, não sou sanguinário. Ela é da área de saúde. Eu virei para ela e falei assim, deputada, digamos que você está ali, no momento, e chega 2 pessoas. As 2 precisam de um respirador. E aí você vai fazer o quê? Ah, não, tem um protocolo que eu vou ter que seguir. E aí você vai ter que fazer uma escolha. É a mesma coisa que o policial faz. O policial tem escolha. O bem ou o mal. Ele vai matar o bem? O cidadão de bem? Arthur, quando eu entrei para a polícia, eu não era evangélico. Mas eu peguei minha arma, botei na minha cintura e apresentei diante de Deus. Falei, Senhor, aqui está meu novo instrumento de trabalho. Mas que eu venha a usar em minha defesa ou defesa de outra, o que diz o artigo 23. Legítima defesa. E é isso. Só que a população, às vezes, não olha. E muitas das vezes, as emissoras querem distorcer a realidade. E isso está desmotivando a nossa tropa. A tropa está falando assim, o que eu vou fazer? Eu tive um policial que ele prendeu, recuperou o celular, fez tudo. Esqueceu de acionar a câmera. Um dia de cadeia. Tem noção? Por causa da câmera. Um dia de cadeia. Aí outros policiais que trabalham comigo, eles fazem um RAS, aí eles pegaram, prenderam o cara, trocaram tiro, mas o que estava armado, fuzil, pegaram uma quantidade de droga, só que era menos de 40 gramas. Eles são o primeiro que o policial. O policial ficou, passou do horário dele, aí o cara fala assim, vale a pena? Não vale. E ele vira as costas, só que tem uma coisa, irmão. Sabe quem é o maior cliente da polícia? De nós 2? Sou eu, né? Você não. Você pode perder a tua aliança, você pode perder seu celular, eu perco a vida. Eu não perco. Isso aqui não é videogame, isso aqui é vida. Então o policial, eu sempre falo para os policiais, o maior cliente da polícia somos nós. Nós somos o maior cliente da polícia. Então nós temos que sermos melhores. A gente tem um lema na polícia, quem não aborda em serviço, será abordado na folga. Eu passo para as pessoas, quando você for abordado por um policial, agradeça. Não reclame não, porque quando você for abordado pelo vagabundo, você vai ver como é que é a abordagem. E às vezes as pessoas, por exemplo, eu estou fardado, eu estou identificado. E quem está do outro lado? Já perdi colegas assim. Sabe com quem você está falando? Aí o cara baixa a arma, blau, morre. Então tem um procedimento. Nós somos treinados exatamente para isso. Às vezes o fuzil é pesado? É. Você tem um fuzil apontado para você. Eu sempre abordei dessa forma. Bom dia, por favor, por gentileza, embarque do carro, fuzil firme. Mas quando eu terminar, o cidadão me perdoe. Infelizmente ninguém tem letreiro, mas esse é o meu posicionamento. Deus abençoe o senhor, vai na paz. É isso. É importante esses relatos de quem esteve na polícia, né? Como o senhor diz, né? Quem é policial, está deputado. Hoje defende a população a parte legislativa e acho essencial essa fala, tanto dos heróis quanto a do trazer a polícia e a população no mesmo caminho. Porque realmente vendem essa imagem de que é uma polícia opressora, de que é uma polícia, como o senhor disse que a colega parlamentar o chamou sanguinária, que é uma polícia que procura a morte. E é importante um policial parlamentar estar falando que por trás mesmo de quem escolhe o caminho do crime, há uma família, há uma filha, há um filho, há uma mãe, há um pai. Porque isso mostra que de fato todo policial enxerga. E antes da gente começar, o senhor falava dos heróis que infelizmente não são heróis vivos. Temos alguns ainda que se recuperem e consigam receber essa medalha do projeto que o senhor teve lá com o presidente da casa. E eu queria falar desse assunto bastante sensível, acho que principalmente para quem é policial, quem vive essa realidade, quem viveu essa realidade do confronto. Como é que é? Porque é uma parte que também fica um pouco esquecida, fica um pouco deixada de lado, porque foram só 4.
Mas foram 4 servidores, 4 pais de famílias, 4 pessoas que estavam ali dando a vida para que o trabalhador no dia seguinte possa sair de casa, para que você possa transitar num ônibus com um pouco menos de medo. Como o senhor falou, perder a aliança, perder o celular, que as pessoas que suam tanto para conseguir alguma coisa de bem para si, para ter um pouco mais de conforto, um pouco mais de qualidade no trabalho, consigam vivenciar o dia a dia. Infelizmente, 4 não voltaram para casa. Como é que é, como policial, como parlamentar, defensor do povo, defensor da segurança, passar por esse momento? Vamos lá, vou começar por um tema muito sensível, chamado saúde mental. A saúde mental. Hoje, tem mais policiais se suicidando do que morrendo em serviço. Só para você ter ideia. E imagine só, nós estamos aqui batendo papo, nós dois, cheguei a ficar arrepiado agora, então. A gente está batendo papo, falando sobre família, falando sobre várias coisas. De repente, eu olho para o lado e vejo que você tomou um tiro na cabeça e você morreu. Teve 2 policiais que morreram, estou me arrepiando todo aqui, cara, no 15º Batalhão. Um deles marcou, chamado Sorezini, eu não conhecia. E ele tomou um tiro, um ficou lá mesmo, foi socorrido, mas só para socorrer mesmo, e o outro conseguiu. E eu fui até o 15º Batalhão perguntar o que eles precisavam, se poderia somar alguma coisa. Falou que eles precisavam de sangue, eu falei, vou conseguir. E corri atrás, consegui 5 bolsas de sangue. E aí fui até o hospital junto também para poder levar. E lá eu pude ver a esposa abraçando o Sorezini, beijando o Sorezini. E dizendo, doutor, ele vai passar. Doutor, ele é forte. Realmente o cara era muito forte. Mas ele morreu. Então são coisas que mexem com a gente. Você viu o policial chorando. Por mais, nós não estamos preparados para perder. Eu fiz um vídeo iniciando falando o seguinte, nós perdemos essa guerra. Nós temos uma coisa conosco, se a gente perder nós perdemos a guerra. Se um policial morrer, perdemos a guerra. Não adianta matar 117 bandidos, vagabundos. Se nós perdemos nós perdemos 4. Um delegado perdeu a perna. Tem 2 muito mal ainda no hospital. Então, é fora da realidade. E aí você vê o policial, ele sai da sua casa, deixa a sua família, então a cabeça dele fica a 1000. Ele não sabe se volta. E aí você imagina o quanto esse cara tem que ser equilibrado. Você escuta o seguinte, fulano morreu e você está no front. Ciclano morreu agora, você está no front. Se você vê, acho que foi o Weber, o policial civil que tinha 40 dias foi socorrer o colega, tomou um tiro na cabeça. O delegado que tomou um tiro, o policial do BOP, ele estava lá, ajudou. Foi 1 hora para chegar até o caveirão. E aí o que aconteceu? Logo depois ele morreu. Então você imagina como é que fica a cabeça desse cara. Aquilo que eu falei para você, ficar atrás de um poste, isso já aconteceu comigo. A bala comendo, tu trocando, aí daqui a pouco tu para, tu fica olhando assim, tu vê só as lascas do poste, né? Tirando lasca do poste, e nos carros. Meu irmão, é loucura. Aí tu fala assim, cara, meu filho, se eu morrer, o que vai ser? Como vai ser desse meu filho? E isso passa na cabeça do policial. Pra você ter ideia, tem um policial na minha turma que morreu. Pra você ter ideia, ele matou um vagabundo na porta da casa dele. 1 semana depois, ele e o outro. Os caras abordaram ele, cara, e agora, e agora? Ele colou. Nós chamamos de colar placa. Ele ficou, e agora, e agora? A arma do outro travou, e agora o cara, e polícia? Blau, matou ele. Então, isso é pra você ver, porque hoje o policial morre. Sabe por que a maioria dos policiais morre? Porque ele tem medo de agir. A gente tem um ditado que diz o seguinte, é melhor julgado por 7 do que carregado por 6. Só que, irmão, na prática, é totalmente diferente. Na hora a cabeça passa... Hoje o maior medo do policial é ele perder o emprego dele. É ele ser preso. Ele tem mais medo de ser preso e perder o emprego do que morrer. Pode ter certeza que eu estou te falando aqui. Tanto é que muitos morrem por causa disso. Ele pensa, dou, não dou, não dou. Vou me dar para você como exemplo. Uma vez eu e um tenente, eu era motorista de pesado, estava num ônibus, dirigindo um ônibus. Fardado, polícia, não adianta. A gente lava a louça, daqui a pouco eu pego o 762 e vai trocar tiro. É realidade.
E aí, tô eu e o tenente batendo o maior papão, conversando, a linha vermelha, desço para pegar ali a 040, Washington Luiz. Tô eu, pai, o tenente tava falando no telefone, tava sentado de lado, eu aqui dirigindo. Quando eu olhei, debaixo da linha vermelha, um cara de um lado e do outro, cada um com um fuzil para baixo. Falei, tenente, se liga, tenente, se liga. Meti a mão na 40 e os caras com o fuzil para baixo. Eu falei, dou ou não dou? Dou ou não dou? E tu fica naquela, devo dar o tiro ou não devo dar o tiro? Quando eu olhei lá na frente, era um carro da Polícia Civil. E se eu dou o tiro no policial civil? Hã? Quanto tempo eu tive para pensar? Tu. Fala pra mim. Eu poderia morrer. Mas eu tive que ser frio. Eu tive que ser calculista. Porque qualquer outro, ou de repente, não dá. Meu irmão, começava a dar. Mas eu esperei, peguei a arma, dirigindo, o tenente meteu a mão, e eu falei, não, tenente, tem uma viatura lá na frente parada. Então, quer dizer, a gente não tem muito tempo para pensar muitas das vezes. Ações de segurança. Mas nós somos julgados. Julgados muitas vezes por essas pessoas que eles estão aplaudindo. Mas que lá na frente vão fazer a mesma coisa. Vão massacrar. Eu dou exemplo de Jesus. O que fizeram? Barrabás, o Pilatos falou, ó, eu vou deixar na mão de vocês, lavam minhas mãos. Escolham Barrabás ou Jesus. E aí, por alguns ali no meio, começar a influenciar Barrabás. E aí, Barrabás, olhei o Barrabás. Liberto, crucificaram quem fazia o bem. Nós estamos numa profissão que nós não podemos errar. Todo mundo erra. Você erra. Eu erro. Todo mundo erra. Mas quando nós erramos, nós pagamos com duas coisas. Ou com a vida, ou com a liberdade. Qual profissão paga tão mal assim? Nenhuma. Margem de erro é zero. Quantos médicos? Meu filho é médico. Quantos médicos eram? Um monte. Hoje mesmo nós fizemos uma fiscalização na Unimed Ferge. Unimed Ferge, não é isso mesmo? Unimed Ferge. Achamos um monte de irregularidade. Então você vai ver, se você for ver o relato dos médicos, esquece, surreal. Quantidade de pessoas que morrem por negligência. Então, quer dizer, agora a gente não tem jeito. A gente paga um preço muito alto. Mas é uma profissão muito bonita. Quando você consegue salvar uma pessoa. Quando você consegue realmente dar dignidade às pessoas. E hoje, depois, nós somos a última barreira. Depois da gente só tem Deus. Depois da gente só tem Deus. E essa fala do senhor da profissão ser muito bonita foi o pai de um dos policiais mortos que falou, né? Tô menos doído porque eu sei que meu filho estava na profissão que ele amava, fazendo o que ele amava, que era proteger as pessoas de bem, que era servir as pessoas. Dói perder o meu filho, mas eu sei que ele cumpriu a sua missão. Ele tá falando, né? Foi a missão que Deus deu a ele e ele cumpriu a sua missão. Mas acho que seria, e aí eu finalizo e passo para o senhor, acho que seria muito mais bonito para aquele pai o filho cumprir a missão e ele conseguir dar um abraço que agora ele não... Você é meu herói. Na realidade, quando eu entrei para a polícia, Arthur, era o meu maior problema com os meus pais. A minha mãe me ligava quando eu entrava, minha mãe me ligava meio-dia, por volta da hora do almoço, meio de 1h, me ligava de tarde, me ligava de noite, me ligava de madrugada, me ligava quando eu saía do serviço. Meu pai ficava doido. Meu pai, na época, meu pai tem um poder aquisitivo relativamente bom. Naquela época, ele falou, te dou um salário da polícia de um apartamento. Mas eu falei pro meu pai, quem casa quer casa. Sim. Eu sempre tive isso comigo. Então, assim, eu sempre andei com meus próprios pés, né? Eu louvo e agradeço muito pelos meus pais, tanto minha mãe e meu pai. Minha mãe é uma guerreira que sempre me abraçou muito. Se tem uma pessoa que sempre acreditou, Deus, se eu estou aqui hoje, primeiro é Deus, depois é minha mãe. E meu pai que sempre me orientou, vai por aqui, vai por lá, ideias dele. E eu sempre abracei e... Agora, é muito difícil para um pai falar uma coisa dessa. Deus me livre eu falar uma coisa dessa. Então é muito ruim. E uma frase que eu quero deixar aqui, que a polícia não entra para matar. Ele se defende para não morrer. Essa é a grande realidade. Ele não entra. Um policial não sai de casa e fala assim, hoje vou matar uma dona de casa. Hoje eu vou matar uma criança. Não, acho que hoje eu vou matar um trabalhador. Duvido. Pode ter maluco em tudo quanto é lugar. Vou dizer que não tem um doido. Tem louco para tudo quanto é lugar. Mas é muito, muito difícil você ter um policial. O policial é pai, o policial é filho, o policial é irmão. Então o policial não sai com isso.
instituído. Agora, ele tem que se defender. Aí ele se defende. De que forma ele defende? Infelizmente, às vezes, neutralizando o elemento. E uma coisa que Deus colocou no meu coração, educação. A primeira coisa, você tem que pensar na educação. Se você não ensinar, como está em Provérbio 22:6, se você não ensinar o caminho que a criança deve andar, ele vai se desviar. Então, educação é o primeiro. Você tem que trazer educação, você tem que começar a trabalhar, que eu chamava muito uma coisa chamada vinversa. Ao invés do pai ensinar, eu ia fazer a criança ensinar o pai. Eu tenho um exemplo do meu filho quando estava... Pai, sabe a importância dessa água aqui? Aí aquilo, esquece, aquilo serviu, foi batata. Então, você começar a trabalhar a criança, começar no alicerce, começar a construir uma coisa nova. Mas existe aquela coisa imediata, que no caso é a polícia, a longo prazo a educação e a questão da empregabilidade, né, onde prefeito, governador tem que dar incentivo fiscal, trazer empresas, gerar emprego, qualificar os nossos jovens, qualificar o adulto, dar oportunidade até para o adulto, com a FATEC, com a Fundec, e a partir daí você começa a mudar isso. Saúde, que é importante, infraestrutura, lazer, ou seja, é um conjunto de ações. A partir desse conjunto de ações que você começa a trabalhar. Agora, de imediato é a polícia, não tem jeito. Pum, vai estancar aquele sangramento. E a partir daí você começa a cuidar a doença. E aí você começa a fazer, aí a prefeitura. E aí você tem que trazer, na realidade, esquecer a questão ideológica, partidária. E aí você traz uma política pública, uma governança, como a Lúcia está ali me assistindo, gosta muito de falar. A governança, trazer todos os entes, seja o governo federal, estadual, municipal, aí você muda e vê realmente mudança e transformação. Você vê, eu estive em Sorocaba, fui em São Paulo agora, Sorocaba está se desenvolvendo muito, o prefeito que está ali, você vê hoje, por exemplo, Belfor Roxo, né, até lá com Canela, o cara está indo para dentro, segurança pública, todo mundo fala, é do Estado, mas ele foi lá e botou a prefeitura na linha ali, ombreou com o Estado e está conseguindo modificar muito, coisa que eu não estou conseguindo na minha cidade, que infelizmente tem um problema lá até com o comando lá com relação a isso, mas é uma coisa que a gente fala uma outra hora. E só para encerrar aqui, eu já dei entrada, estou dependendo só deles colocarem em pauta a frente parlamentar para acompanhar a retomada de território da DPF 635, que é uma determinação, né, que tem um planejamento para retomar o território, vai começar agora em Jacarepaguá e bairros vizinhos. E através dessa comissão, que eu gosto muito, eu quero exatamente acompanhar e entender como vai se dar tudo isso. Eu, hoje, como deputado que mais fala sobre isso, eu falei, não abro mão disso aí, de eu estar à frente dessa frente parlamentar. Deputado, muito obrigado por aceitar o nosso convite, ser o primeiro convidado aqui desse nosso projeto. Uma honra, Dialoga primeiro? Brasil. História, vou botar uma foto aí. E para finalizar, queria que o senhor olhasse para ali. E assim como nós começamos... Qual? Essa aqui? Assim como nós começamos, o senhor possa deixar a sua mensagem para a população do Rio de Janeiro, do Brasil, afinal, estamos falando aqui de um programa a nível nacional. E além disso, claro, divulgar as suas redes sociais para aqueles que ainda não o conhecem, que possam acompanhar o trabalho e deixar uma mensagem para quem nos acompanha, mais uma vez, agradecendo a presença do senhor aqui conosco. Obrigado. Obrigado, Arthur. Obrigado, Dialoga Brasil, a DR1, essa oportunidade de poder estar falando aqui, mas primeiramente eu quero agradecer a Deus, né? Como cristão, como ser humano, como homem, como pai. Eu quero agradecer essa oportunidade, né, que Deus me deu, que vocês estão me dando aqui. E a mensagem que eu deixo para a população, se preocupe um pouco mais com a política. Veja a importância que tem a política na sua vida e na vida da sua família. Pesquise. Veja quem são os candidatos. Porque uma coisa é fato, estando aqui atrás, pode ser um personagem. Mas se você for buscar a fundo, você vai conhecer as pessoas. Se você fizer pesquisar, vai lá no Jus Brasil, pesquisa, vê a vida pregressa. E aí, a partir daí, você vai entender quem será o seu representante. Estamos próximos de uma eleição. Me acompanhe nas redes sociais, Marcelo Dino RJ, para que você possa ver as minhas atuações, que não é só na segurança pública, é na saúde como hoje, é na fiscalização do transporte, é nas questões até dos municípios, que é muito importante, como Angra dos Reis, que eu vi agora, Arraial do Cabo e tantos outros municípios que a gente vem brigando. Porque eu não sou deputado só de Duque de Caxias, sou deputado do Estado do Rio de Janeiro.
deputados de mais de 17 milhões de pessoas desse estado amado, a qual eu tenho orgulho de dizer que eu sou fluminense. 2 vezes, né? Então eu quero aqui agradecer, que Deus abençoe a todos, mas que essa reflexão, que isso possa ficar no coração de vocês, reflita muito. E naquele dia, naquele domingo, não estou pedindo nem voto, mas naquele domingo, olhe para quem você ama, fala assim, eu vou fazer a diferença, eu vou fazer diferente. Eu vou realmente escolher uma pessoa que realmente vai me representar. Uma pessoa que não vai se render ao sistema, não vai se render ao dinheiro e vai realmente partir para dentro daquilo que eu acredito. Então, que Deus abençoe a todos. Chuva de bênção na sua vida, na vida da sua família. Esse foi o nosso Dialoga Brasil, política sem politicagem, um produto do jornal DR1, sua cidade, seu jornal, compromisso com a verdade.